Grande Amanda Klein. Ciro, não vou nem chamar de candidato, porque por favor, essa. E vou chamar de você, porque eu sei que você gosta de você e gosta de Ciro. Bom dia, é um prazer conversar com você novamente. Ciro, você disse há pouco que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes, embora os modelos de gestão econômica e política, na sua avaliação, sejam muito parecidos. Diferentes como? Quais as distinções entre Lula e Bolsonaro? Qual representa um risco maior para a democracia? Mais 4 anos de governo Bolsonaro ou 4 novos anos de governo Lula representariam o que para o Brasil? É preciso fazer uma distinção histórica entre esses dois personagens, lembrando que você já foi muito próximo, inclusive já foi ministro do ex-presidente Lula. E lembrando que eu fui colega, deputado do Bolsonaro, e ele declarou que... Mas é mais próximo ideologicamente ao PT, né? De esquerda, centro-esquerda. Já pode até ter sido no simbólico, mas não é essa questão, a questão mais importante que você, de forma muito correta, coloca. Deixa eu pensar de novo junto com os brasileiros que estão conosco em todas as plataformas da Jovem Pan, e é a ocasião de agradecer de novo, sabe? Uma pessoa como eu, que dá muito valor à pluralidade, precisa desse espaço para a gente ajudar o povo a entender as coisas. Nós que agradecemos. Veja bem. Eu acho, francamente, que a maior ameaça que hoje pesa sobre a democracia brasileira não são os arroubos autoritários, as declarações grosseiras, provocativas do presidente Jair Bolsonaro. Não creio, francamente, que sejam essas como uma certa elite brasileira diz. Sabe qual é a maior ameaça que pesa hoje sobre a democracia? É o fracasso da democracia na vida real do povo. Sabe, entre desalento, desistir de procurar emprego, desemprego aberto e informalidade, ou seja, 60, 70 horas semanais de jornada de trabalho, sem despeseiros, sem férias, sem descanso semanal remunerado e produzindo 50 milhões de brasileiros para quem a velhice daqui a pouco vai chegar a 15, 20 anos sem nenhuma aposentadoria, este é o fracasso. 14 milhões de jovens nem trabalhando e nem estudando. Sabe, esse é o fracasso que ameaça, põe em risco a democracia brasileira. Entretanto, veja, eu tenho uma posição crítica em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele se elegeu, na minha opinião, de quem quer reconciliar o Brasil, denunciando de forma contundente um fato absolutamente histórico. O Bolsonaro não tinha uma obra. Ele não vinha de ser uma pessoa conhecida porque tinha uma atuação parlamentar brilhante. Não tinha. O Bolsonaro não apresentou uma proposta. Por que 70% do nosso povo, amado, querido e respeitado povo brasileiro, a quem eu dou minha vida, sabe, com paixão. Fui candidato já 3 vezes, estou aqui com o mesmo entusiasmo, com todas as dificuldades. Por quê? Porque é o sentido da minha vida. Por que o nosso povo votou nessa proporção tão extensa no Bolsonaro? Se a gente for humilde, eu sei a razão. É que o Lula e o PT produziram simultaneamente a maior crise econômica da história do Brasil. Não há precedente do país ter caído 7% a sua produção em 2 anos. Nunca houve isso na história do Brasil. O desemprego explodiu de 4, 5, que é a nossa média, para 12. Está aí ancorado nos 10 e nunca mais desceu. O crédito que foi fartamente distribuído pelo Lula virou 66 milhões e 600 mil brasileiros humilhados no SPC, 6 milhões de empresas no Serasa, na antessala de quebrar, percebe? É uma crise econômica que foi produzida pela economia do PT. E a crise moral. Sabe que o Moro trocou os pés pelas mãos? Ninguém disse mais claramente na data do que eu, mas tenha paciência, devolvendo 16 bilhões de reais aos cofres públicos. 16 bilhões de reais que foram tirados da miséria do nosso povo, sabe, das favelas que eu visitei ontem em Curitiba, sabe, foram devolvidos com um anúncio oficial de que era dinheiro roubado do povo brasileiro. Ciro, mas deixa eu insistir, historicamente, Lula e Bolsonaro se equivalem ou não? É um posicionamento historicamente, claro que não. Por quê? Porque o Lula vem do campo da democracia e o Bolsonaro vem de um campo que não tem apreço ao rito democrático. Sabe, o Bolsonaro se elege 28 anos deputado federal defendendo a memória do regime militar. Sabe, o Bolsonaro vai votar o impeachment da presidenta Dilma e faz isso em nome de um torturador, sabe, hostil. O Bolsonaro não é do campo da democracia. Ambos são pessoas muito ruins do ponto de vista da gestão econômica, ambos se concederam centralidade à fisiologia e à corrupção, mas o Lula é do campo da democracia e o Bolsonaro não me parece ser.